existe uma consequência jurídica para aqueles pais e mães que negligenciam realmente, que são omissos nessa fiscalização do que os filhos estão fazendo, que é o abandono digital. O abandono digital é algo muito sério, é realmente quando o pai ou a mãe, os pais são omissos e negligenciam o bem-estar da criança no mundo digital. Então, deixa eles sujeitos a qualquer tipo de perigo, seja com interação com terceiros, seja pelo cyberbullying, seja sujeito a alguma outra consequência ali do mundo digital. Está começando mais um episódio do Bendita Família. Este é um espaço para discutirmos questões relevantes e que impactam todas as relações familiares. Eu sou a Lilian Gaspar, sou advogada e apaixonada por trazer e ajudar as famílias a encontrarem paz e harmonia em seu núcleo familiar. O tema de hoje é de interesse de muitas famílias, especialmente aquelas que têm filhos ou crianças ou adolescentes em idade escolar. Nós vamos falar de tecnologia na educação. E para falar sobre esse assunto, eu convidei uma pessoa que é referência quando a gente fala em tecnologia na educação. Essa pessoa é a professora Juliana Fornari. A Juliana é doutora em educação, diretora acadêmica do Grupo Anchieta e tem mais de 24 anos de experiência no setor educacional. Ela é pesquisadora na interface entre educação, tecnologia e desenvolvimento humano e também atua como palestrante em eventos nacionais, como consultora educacional e como facilitadora de workshops, sempre trazendo reflexões e provocações para o futuro da educação. Ela também compartilha o seu conhecimento e práticas no perfil julianafornari.educa. Depois a gente vai colocar aqui embaixo para vocês seguirem. Esse é um espaço voltado para pensar soluções inovadoras para os desafios educacionais atuais. E a Juliana também recentemente publicou um livro chamado Por uma Educação Disruptiva, Algoritmos, Sinapses e o Novo Pensar Crítico. E o livro nos convida a repensar o papel na educação em um mundo em constante transformação. Juliana, é um prazer enorme receber você aqui. Seja bem-vinda ao Bendita Família. Lilian, o prazer todo meu. Fico muito feliz de estar aqui hoje com você e a gente poder conversar bastante sobre essas temáticas, principalmente à luz do pensar jurídico, né, que é tão importante. Sem dúvida. Eu quero começar essa nossa conversa, Juliana, dizendo que a gente, quando fala em mundo digital e criança e adolescente, a gente sempre enxerga, normalmente, a gente pensa no mundo digital como um vilão. Exato. Porque existem muitos riscos, existem muitos perigos no meio digital. Só que hoje a gente vai falar do lado bom, que também existe no mundo digital para crianças e adolescentes. E é exatamente a educação que tem proporcionado esse mundo digital bom para as crianças e para os adolescentes. Eu faço, às vezes, alguns encontros pelo meu escritório, chamado Família em Foco, e eu costumo falar que muitas famílias ficam muito seguras de ver um filho, por exemplo, num quarto sozinho. Exato. Mas, se pensarem no filho, por exemplo, num metrô em São Paulo, ficam desesperados. Mas será que não é a mesma coisa ou pior? Provavelmente pior, né? Eu acho assim, é legal você falar que tem os dois lados, porque a questão da tecnologia ela não é vilã e a gente não pode ser ingênuo, achar que ela é a solução de tudo. A gente tem que ter consciência do que ela pode nos proporcionar, né? Então, do ponto de vista educacional, a gente tem
uma potencialidades absurdas, né, ela pode ajudar sim muito na aprendizagem e tudo mais. Mas quando a gente fala nessa ferramenta da tecnologia na mão de uma criança, de um adolescente, sem orientação, né, Uhum. sem a presença da família, dos pais, sem a presença de uma orientação pedagógica, a gente é perigoso, né. Então, Sim. engraçado que você falou o metrô de São Paulo e é um exemplo que eu já tinha dado Hum. numa palestra que eu fiz, eu falei assim: "Vocês não deixam os seus filhos andarem à noite na Avenida Paulista sozinhos, então vocês não podem ficar tranquilos que seus filhos estão trancados no quarto do TikTok, Instagram, que seja, porque ali Exatamente. está acontecendo um monte de coisa que vocês não estão, sabendo, não estão ao par e isso é muito perigoso". Então, eu acho que o ambiente digital é um ambiente que a gente deve habitá-lo com responsabilidade, com presença, orientação e diálogo, Sem né, dúvida. que é uma coisa que a gente não vê muito, porque nós adultos, do outro lado, também estamos habitando esse mundo digital Pela primeira nosso. vez também, né. Também estamos experimentando, né. Exato, e aí a gente ficam os pais no celular, os filhos no celular e a gente perde essa interação. Então acho que isso é um ponto de atenção que a gente Uhum. precisa sempre estar intencionalmente, né, porque se a gente deixar, hã, cada um é capturado pelo algoritmo e fica isolado. Então a gente precisa, nós adultos da relação, precisamos tomar conta e intencionalmente estimular: "Não, vamos ficar juntos, vamos conversar, o que você está vendo?". Eu falo assim que Sim, um exercício super interessante é você ver o que o seu filho está vendo no TikTok. Me sim. mostra, deixa eu ver o que que você está vendo. Ó, é legal isso, não é legal, né, essa Com orientação precisa certeza. acontecer. Aliás, existe uma consequência jurídica para aqueles pais e mães que negligenciam realmente, que são omissos nessa fiscalização do que os filhos estão fazendo, que é o abandono digital. O abandono digital é algo muito sério, é realmente quando o pai ou a mãe, os pais são omissos e negligenciam o bem-estar da criança no mundo digital. Então, deixa eles sujeitos a qualquer tipo de perigo, seja com interação com terceiros, seja pelo cyberbullying, seja sujeito a alguma outra consequência ali do mundo digital. Então existe o abandono digital, Eu não sabia disso, é esse termo, achei esse termo, interessante, é. e ele existe uma proposta de lei para tornar isso crime realmente. Porque a educação e o desenvolvimento dos filhos, das crianças e dos adolescentes, é uma garantia que deve ser proporcionada pelos pais, pelos genitores, e não só pelos pais, mas também pelo Estado e pela sociedade como um todo, né. Então a segurança no ambiente digital, ela deve ser garantida por essas 3 frentes: família, Estado E e todo mundo vivendo sociedade. isso pela primeira vez, É, né, ninguém muito sabendo como se comportar, né, então eu acho que é interessante isso. É bom ter espaços como esse para a gente falar e exatamente, articular essas ideias, essas questões. exatamente. Mas vamos falar então um pouquinho, depois a gente vai voltar no lado que é um pouco mais voltado para o negativo Sim. do mundo digital. Vamos falar agora dos benefícios. Como que a escola está se adaptando dessa passagem do mundo analógico para o mundo digital? Porque na minha época, na sua também, Sim. a gente, por exemplo, ia fazer uma pesquisa. A gente fazia pesquisa numa enciclopédia, e a gente tinha que transcrever aquilo. Sim, exatamente. Hoje, a criança, a gente sabe, existem aplicativos, bibliotecas digitais, enciclopédias digitais, e o Ctrl C, Ctrl V ali corre Corre solto. solto. Então, como que a escola se adequa a essas questões sem deixar que a criança desenvolva um pensamento crítico? É, eu acho que a escola, a gente tem algumas questões aí, né. No início a gente tinha eu gosto muito de falar das camadas da tecnologia, então a gente teve no início as ferramentas de busca, o acesso à informação, foi Uhum. logo depois da gente sair da escola, Aham. no colégio. Então, você tinha
empresas como o Google, então tinha esse acesso rápido à informação, que para nós era algo mágico, porque como você disse, a gente tinha que ir à biblioteca, a gente tinha a Barça, que era onde a gente, pesquisava, a gente tinha que ir na faculdade, no xerox, para pegar um trecho de um livro, porque eram Exatamente. difíceis, eram muito caros, né. Uhum. Depois a gente teve a vinda do Orkut e começou a se desenvolver aí o que hoje a gente chama de mídia social. Obviamente, tô falando de Orkut, acho que muita gente nem sabe o que que foi É isso. verdade. Mas enfim, que isso hoje evoluiu, né, que eu acho que talvez dessas camadas da tecnologia seja a pior delas, né. Depois a gente teve o LMS, que são as plataformas educacionais. Então hoje, com a educação à distância, há uns 10 anos atrás, a gente começou a trabalhar com plataformas de personalização, do ensino, com trilhas de aprendizagem, plataformas adaptativas, Uhum. que ajudam muito na aprendizagem dos alunos, das crianças, dos adolescentes, né. E Uhum. depois a gente está agora numa outra fase que é os LLMs, que são as inteligências artificiais e que está causando todo esse alvoroço, essas inteligências artificiais generativas, né. A gente Uhum. tinha alguma coisa preditiva no passado próximo, Uhum. que mais indicavam situações importantes para empresas ou, enfim, até para estudos, mas hoje em dia a gente tem uma modificação grande. Então, na educação, isso a gente foi se beneficiando de muitas coisas, né. Então a própria a educação à distância, eu acho que flexibilizou você ter uma aula com uma pessoa, Nossa, é verdade. né, de fora, em qualquer lugar, que você E na possa pandemia que assistir. não parou, que o ensino não parou, né, isso foi algo Exatamente. fantástico e as Então, escolas se adaptaram facilmente, rapidamente, né, para o novo graças a estilo. Deus, porque a gente já tinha esse início, né, de educação à Sim. distância, algumas críticas, outras não, mas que naquele momento de ensino emergencial, remoto, foi super benéfico. Foi. Então acho que a educação nesse sentido, ela se beneficiou de ter espaços, flexibilidades, e a gente hoje pode acessar qualquer conteúdo em qualquer lugar, qualquer aula de uma pessoa que esteja de Harvard, do MIT, que seja, que esteja disponível ali, você pode ter. Então Uhum. acho que essa acessibilidade de educação é super importante. E aí nesse sentido, você traz para a sala de aula coisas que muitas vezes você não conseguia trazer. É Então se verdade. você assina uma biblioteca virtual, se você assina um laboratório digital, enfim, tem vários bancos de dados interessantíssimos e você consegue fazer um tour pelo Louvre, ou pelo Vaticano, ou você Uhum. consegue mostrar para os seus alunos coisas que antigamente, né, a gente não conseguia. Então tem muitos benefícios que a tecnologia traz para dentro da sala de aula e que faz com que a gente compreenda o mundo de uma maneira mais real, mais palpável, a gente consegue tangibilizar coisas que antes para nós ficava muito no mundo das ideias, né. Muito abstrato. É, E acredito de uma forma mais lúdica, né, que gera exato. desperta realmente o interesse da criança em entender aquilo, em ver, Às eh vezes o simples fato, Lilian, de você introduzir uma tecnologia dentro da sala de aula, que seja um computador normal, que seja o celular, que a gente sabe que muita gente não tem, acesso a computadores, né, a sim. laptops. Uhum. Mas se você poder ter um celular, que hoje a gente sabe que não pode mais, mas depois a gente fala sobre isso. Uhum. Mas na sala de aula, para você acessar conteúdos, fazer jogos, só isso já desperta a atenção das crianças, Sem porque dúvida. são coisas que dialogam com o que elas vivem Sim. fora da escola, né. Exato. Você mencionou essa questão de jogo, eu tenho meu filho na minha família, meus sobrinhos, eu Sim. vivencio isso na minha família, né. Essa questão do mundo digital na educação, e é realmente isso, o dever de casa não é mais algo pesado, Sim, não é sim. algo eles gostam, Pode porque ser eles, gamificado, pode por ser por exemplo, na projeto. matemática, né, são joguinhos, Sim. então, realmente é algo muito bacana, porque Uhum. desperta um interesse. Agora, por outro lado, eu falo por mim mesma, existe o lado que os pais precisam dar um auxílio ali na hora do dever de casa. Sim. E a gente está falando aqui de escolas, óbvio, que
que exigem o computador, o computador da própria criança que leva para casa, leva Exato, para a escola, exato. enfim, porque depois a gente fala também dessa dificuldade de É. ser acessível a todos, Exato, esse exato. mundo da tecnologia. Mas aquelas famílias que têm a possibilidade de ter um filho numa escola que proporciona isso, os pais precisam de alguma maneira participar e entender daquilo. E eu vou falar por mim mesma que eu não tenho tempo para isso, né, e não tenho muita afinidade também com certas Sim. questões. Não tá no seu campo de trabalho, né, Exato. enfim. Então, no meu caso, eu delego para o meu marido, que tem mais afinidade, que tem mais flexibilidade de horário e tudo Sim. certo. Mas eu penso em famílias que, por exemplo, os pais são separados e a mãe tem a guarda, o pai vem cada 15 dias ou alguns dias na semana. E um tem um jeito de tratar, o outro tem outro, e como fica essa situação? E a escola também como que entra nessa parte para auxiliar os pais a ajudarem as crianças dentro de casa, né. É, o que a gente vê acontecendo nas escolas são palestras, né, são Uhum, palestras, semanas que falam sobre algum tema, para aproximar os pais disso, né. Eu uhum, acho que a gente tem diversos tipos de escolas, mas o que eu vejo acontecer no Grupo Anchieta a gente tenta aproximar o pai, né, uhum, mostrar como as coisas vão acontecer, então, ele vai receber o dever como, ele vai uhum, ter que acessar que tipo de aplicativo, então seu filho tem uma idade que ele vai fazer isso sozinho, a gente só vai ficar monitorando. Ou uhum. não, ele precisa de um auxílio, né. Eu acho que, essa trilha tem que ser, desenhada em conjunto, né, da É. escola com os pais. Principalmente porque depois de uma certa idade a gente começa a trabalhar com a autonomia das crianças, né. Sim, com Que é aquela certeza. coisa que é aquele momento que a gente fica com o coração na mão, porque a gente tem que dar autonomia, mas a gente também fica com medo, deles conseguirem de fato executarem todas as tarefas ali que são solicitadas. Uhum, Então, tem que sempre ter esse caminho de mãos dadas da uhum. escola com a família sempre, né. Sim. Eventualmente, se os pais são separados, conversa-se pode-se conversar com eles separadamente ou conversa-se com quem tem a guarda, né, depende da situação. A gente, costuma falar que lá no grupo, que a gente precisa ter muito, bom senso, né, Uhum. porque nem sempre, todas as situações são tratadas da mesma forma. A Exato. gente tem que ter esse bom senso de enxergar o que a gente precisa fazer e sempre nosso maior objetivo é o bem-estar do aluno, né, então Uhum. assim, a gente sempre foca em como ele está se desenvolvendo pedagogicamente e o que seria melhor para ele ali, e aí a gente acessa a família dessa Uhum. Ótimo. É o que você falou, acho que é um caminho de mãos dadas mesmo É. entre família e escola. E porque, assim, a tecnologia está aí e não tem volta, Não, não tem volta na educação, né, agora é só avanços, esperamos, óbvio. exato. Não tem volta em relação aos filhos, a essa geração que está nascendo agora, ela já está, já faz parte do mundo delas, coisa que não fazia, não era parte Da 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 nossa nossa. realidade quando nós éramos adolescentes e crianças. Então, os pais também precisam entender que é hora de eles também, se aprofundarem um pouco mais nessa questão de É tecnologia, muito né. interessante você falar isso, Lilian, porque a gente possui, enfim, a gente vê vários tipos de famílias, né, então tem aquelas famílias mais abertas e tem famílias muito conservadoras, então assim: "Não, meu filho não vai usar o celular, eu não deixo". Falou assim: "Então vamos lá", né, a última palestra que eu dei no num dos colégios do grupo, eu falei assim: "A gente, vamos entender que a tecnologia, o ambiente já estou falando que o digital é um ambiente, a gente Uhum, se relaciona pelo digital, a gente trabalha pelo digital, a gente conversa pelo digital, a gente se entretém pelo digital, então assim, não adianta a gente querer capturar isso dos nossos filhos". exato. A gente pode até querer, mas talvez ele seja exposto a situações do digital que não tenham a nossa presença. Uhum, Num advice do amigo, num celular de um sim. parente, enfim, não da maneira que a gente gostaria. Então Uhum, a gente precisa entender que a gente já vive uma cybercultura, eu falo muito de cultura digital, de cybercultura, onde as coisas se relacionam nesse ambiente, e que a gente precisa acompanhar nossos filhos nesse ambiente também.
Sem dúvida. Eu sei que tem perigos, a gente fica desesperados, porque são coisas absurdas que a gente vê acontecendo, como acontece no mundo físico, acontece no digital também, Sim. mas a gente precisa oportunizar isso para as crianças, senão a gente vai ter uma geração que sai da escola e inclusive das faculdades, que agora estão aderindo a essa proibição dos computadores, dos celulares e tudo mais, Uhum. e completamente imaturos para o mundo de hoje, né, porque Sim. nós sabemos, você trabalha com isso, eu também, que quando você vai no mercado de trabalho, o que a gente vive é o digital também, então a Sem gente dúvida. precisa estar preparado para isso, porque senão a gente vai ficar uma pessoa à parte da sociedade, né. Sim. E eu vejo também, eu falo bastante nas minhas palestras sobre isso. É realmente óbvio, cada família é livre e tem os seus valores e ninguém está aqui para criticar um sim ou não e qual a idade que vai liberar um celular para uma criança. Mas existem algumas famílias que realmente retardam bastante, assim, para o padrão social, Sim. da que aquela criança está inserida. E ela acaba tendo um isolamento social dos amigos, né, ou tendo contato com alguns conteúdos, às vezes, impróprios, realmente com os amigos. Mas eu já vi casos em que a criança realmente fica meio isolada dos É. amigos, sem saber como se relacionar ali, porque não é o mundo que ela vive ainda, então existe esse lado também, né. E eu acho que é importante falar assim, eu não sou a gente talvez não esteja falando nem a favor nem contra, a gente está falando da vida como ela é. É, A partir do momento que a vida está se organizando dessa forma, a gente precisa tentar vivê-la da melhor forma, é. né, assim, independente de eu gostar do jeito que ela está se organizando ou não, Uhum. mas como pais e como família, como educação, eu preciso dar o meu melhor para Isso. preparar e formar essa criança e adolescente para a vida como ela é de É, fato, né. eu costumo dizer que a gente precisa encontrar o equilíbrio aí, É. o equilíbrio entre a proibição não ser extrema e também não ser a babá Sem limite, virtual, né. exato, é. O celular vira babá virtual em muitas famílias e também não é o caso. Então, Exato. a gente tem que encontrar, como família, o equilíbrio para isso, Sim, né. sim. E aí você até mencionou já, como a gente está falando de celular, Sim. eh, existe uma lei que realmente agora proíbe o Uhum. celular nas escolas. Só que óbvio, existem algumas exceções, né, em Sim. casos em que há necessidade, eh, por inclusão do aluno, uma questão de Sim. saúde, algo assim, então, vamos supor que exista um aluno, eh, que tem problema de audição, então ele pode, de repente, utilizar o celular para transcrever o que o professor está falando. Sim. Então, nesses casos, é aceito. E também quando o próprio professor vai aplicar uma atividade pedagógica, né. Mas como que as famílias e os próprios alunos, especialmente, receberam essa lei, recepcionaram, né, e porque foi uma lei voltada especialmente, não só para evitar distrações dos alunos, né, fazer com que eles fiquem mais conectados e mais focados, mas também visando o bem-estar emocional, Claro. psíquico Tá, deles, tá. para que o excesso de tela não seja um problema na vida deles, né. E a escola, sendo um ambiente que proíbe o uso de Sim. telas, como que ficou isso Eu acho com eles? assim, no início eu fui bastante contra essa lei, porque eu acho que ela acaba resolvendo de uma maneira muito simplória a questão das telas. Porém, é óbvio, e ninguém diz o contrário, que a gente precisa ter limites para o uso de celular, a gente precisa ter limites dentro de uma sala de aula. Existem aulas que eu não posso usar nenhuma tecnologia, porque é uma aula preparada, enfim, para ter o professor, fazendo aula expositiva, por exemplo, ou aulas que você vai, fazer preferencialmente de leitura, enfim, eu acho que a gente tem que pensar na metodologia de como a gente constrói essa aula, né. Uhum. O que que aconteceu? As famílias adoraram, né, porque já era uma coisa, assim, chegou num nível em que isso estava tão descontrolado de fato, Que as que as famílias realmente estavam estavam preocupadas. desesperadas, elas não conseguiam segurar em casa, eu ouso dizer que ainda não conseguem, mas com uma paz de que dentro da escola isso estaria sendo proibido,
né. Como você disse, existem lacunas da lei que, oportunizam esse uso do celular desde que a gente tenha um planejamento pedagógico, mas o que acontece de fato é que a gente tem esse problema, da capacitação docente, do docente estar inserido nesse mundo digital. Porque os docentes, assim como nós, não se formaram, sob essa lógica, né, das tecnologias. Então, ainda que a gente tenha todos os documentos, BNCC, enfim, agora a gente tem, essa nova lei que saiu hoje, do ponto de vista O ECA da digital. proteção da criança e do adolescente no ambiente digital. E apesar de a gente ter todos esses documentos e neles, e aí se vocês tiverem curiosidade, vejam a BNCC, porque ela fala muito de tecnologia em sala de aula, a gente tem um gargalo muito grande na educação, que é essa capacitação docente. Que o docente saiba usar dentro das metodologias que ele possui a tecnologia, o celular, enfim, em sala de aula. Então, o que acontece? Eu tenho uma lei que proíbe, mas que me deixa a partir de um planejamento pedagógico. E eu tenho um docente, um problema de capacitação. Então, o mais fácil, e não por mal, não no sentido pejorativo, é não usar o celular em sala de aula. E aí que está a minha crítica, porque eu acho assim, o único lugar que a criança ou o adolescente poderia estar usando a ferramenta tecnológica a partir de sendo monitorados, orientados, eles não têm, porque a lei acaba, de uma certa forma, retirou isso. Mas é óbvio que se você conversar com qualquer diretor de escola, você vai ver que os recreios estão mais barulhentos, eles estão conversando mais, eles interagem mais, mas vamos dizer assim, a minha crítica é, a hora que eles voltam para casa, eles pegam o celular. Exato. E aí sem essa orientação do ponto de vista educacional, sem o repertório educacional, porque como você disse, a gente tem gamificação, tem plataformas interessantíssimas educacionais, a gente tem um mundo de coisas super interessantes, mas quando os nossos filhos voltam para casa, eles entram no TikTok ou no Instagram, Sem dúvida. porque eles não têm esse repertório, entendeu? Então acho que falta um pouquinho desse repertório educacional para as crianças. É claro, existem crianças que estão em escolas onde eles levam o seu próprio computador, né, que fazem parte de uma classe social específica, eles sim estão oportunizados e a gente sabe que isso funciona. Sim, Mas a grande maioria da população brasileira não. exatamente. E a lei, ela fala também de um dever da escola, de identificar realmente casos em que a criança ou mesmo, professores, colaboradores estejam sofrendo de nomofobia. Você sabe por que esse termo? Não sei. Tô É aprendendo um monte de coisa aqui com a Lilian. é aquela ansiedade irracional de ficar longe de uma tela ou de um mundo digital, Sim, é né. verdade. Ela vem da abreviação de No Mobile Phone Phobia. Então criou-se esse termo, nomofobia. E a lei usa esse termo realmente para dizer que a escola tem o dever de identificar casos em que existe essa ansiedade por ficar longe da tela e a escola tem que tratar esses casos específicos. Mas eu acredito que na sua vivência aí no grupo Anchieta isso não tenha acontecido, né? Não, e assim, eu acho que é interessante que essa lógica da tecnologia, que nos mantém ocupados todo o tempo. Uhum, Se eu puder fazer uma comparação, não seria uma comparação, mas uma alusão, a neurociência já traz para a gente, sempre trouxe, que a gente aprende, de maneira multimodal, ou uhum. seja, quanto mais ferramentas pedagógicas a gente tiver, mais a gente aprende. Em que sentido? No sentido que eu aprendo lendo, e aí eu ativo, uma ponte neural da leitura, né, Uhum. sendo bem simplória. Aí eu aprendo falando, então a hora que for apresentar um trabalho, eu também vou estar aprendendo, porque eu vou ativar uma ponte neural da fala. Eu Uhum. aprendo gesticulando, eu aprendo, encenando, eu aprendo encenando, assim, no sentido mesmo de dar aula, eu aprendo ensinando outra criança, e aí por pre-instruction, que é a aprendizagem por pares. Então, quanto menos eu deixar esse aluno parado numa aula expositiva,
muitas vezes é necessário, mas quanto menos tempo ele tiver, menos ele vai sentir essa dificuldade de ficar longe das telas. Uhum. Então, por isso que a gente também, junto com tudo isso que a gente está falando, a gente tem as metodologias ativas de aprendizagem, que é Uhum. tirar esse aluno do monótono, né? Sim. Fazer assim um pouco da lógica dos jogos. Então, poxa, olha, você acertou, parabéns. Não, agora não deu certo, então vamos tentar de novo. A aprendizagem ela precisa ser mais ativa. E isso Uhum. é o que traz a neurociência e a neuroeducação. E se você for pensar, muito do que acontece nas mídias sociais, nas redes sociais, nos jogos, tem a ver com isso. Você Uhum. sempre tenta engajar o ser humano ali de alguma forma. Sem Então, dúvida. na educação, a gente também precisa fazer isso, porque quanto mais ferramentas diferentes eu tiver, mais forte as pontes neurais no cérebro serão. E aí, de fato, eu estou construindo conhecimento, estou tendo uma aprendizagem mais sólida. Não sei se deu para entender. Sim, muito bacana isso, muito É. bacana. Que é o termo que eu vi que você fala muito, neuroeducação, né. Sim, A sim, sim. neuroeducação, ela possibilita essa análise de como que o conhecimento é processado no cérebro, né, Exato, de uma exato, criança, para que exato. você desenvolva, de repente, uma individualização daquele aprendizado e tudo mais, Sim, sim. né. É uma área da ciência que está, assim, crescendo muito, né. Os Estados Unidos, eles estão até desenvolvendo alguns aparelhos que medem, tipo um eletroencefalograma, porque quando a criança está, dispersa ou o adulto está disperso, o que que pode segurar a atenção. É legal dentro da educação para um bom motivo. É Sim. ruim se você usar isso para você manter as pessoas engajadas numa mídia social sensacionalista e tudo mais, Ah, né. sem dúvida. Voltando um pouquinho, fala de lei. Antes de a gente Vamos lá. avançar um pouquinho em outros assuntos, é o ECA digital, eu queria falar um pouquinho do Sim, ECA sim, sim. digital, que realmente é uma lei que veio mais para impor deveres para as plataformas, Sim. né, para empresas que desenvolvem o seu trabalho no mundo digital para crianças, mas que também, vem ajudar muito as Sim, famílias, sim. porque, a plataforma, aquele recurso que está sendo fornecido, ele já tem que nascer pronto, né. Então porque muitas famílias têm dificuldade em por exemplo, de fato utilizar o controle parental, né. A questão de acessibilidade, às vezes não tem, recursos, enfim, para entender sobre aquilo. Exato. Então, é uma legislação que veio para fortalecer também as famílias e dar uma ajuda para elas nesse sentido. Mas, como a gente estava falando antes, né, você falou um pouquinho que não basta ter uma lei, não é Sim, isso? isso. Eu acho que a lei, assim, é absurdamente necessário, ela vem legislar dentro de uma seara sem dono, né, sem lei, né, porque as mídias sociais estavam aí fazendo o que queriam. Porém, ela diz muitas, enfim, a lei fala um monte de coisa que as plataformas vão ter que fazer. Tecnicamente, eu dei uma pesquisada para ver se são possíveis, porque a lei é muito rabuscada, Uhum. rebuscada, não sei É como fala, buscar. e talvez, assim, tecnicamente não seja tão possível, mas parece que sim, é Uhum. possível, né. Uhum. Essa questão do controle parental é muito legal, porque o que a lei pede é que seja bem fácil para os pais verem, porque o que a gente tinha antes é você contratar outros serviços de outros aplicativos que vão te dar, quanto tempo seu filho ficou acessando, em que site ele estava, o que que ele estava fazendo, mas tendo isso dentro da própria plataforma, isso é fantástico. Mas o que a gente fica triste é que, assim, é uma lei que protege, sim, impõe penalidades para as plataformas, fala do dever da família também, né, suaviza um pouco essa questão da família, porque eu acho que a empresa, de fato, precisa pensar em como a família vai resolver isso. Sim. No entanto, não fala sobre educação digital, de como a gente trabalhar isso dentro das escolas. Tem Uhum. uma coisa que eu não falei ainda, mas a gente precisa, nesse ambiente digital, treinar as pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos, a gente precisa treinar o pensamento crítico, porque a gente está vivendo,
essa lógica das guerras de narrativas, né, Uhum. a gente vive essa dicotomia direita e esquerda que aconteceu agora e que tudo permeia nesse sentido, né, então Exato. assim, a gente precisa fazer e treinar as pessoas pensarem, né, Uhum. desde criança, o adolescente, o jovem, o adulto também. Eu gosto de dar um exemplo que eu acho tão interessante que, assim, meus filhos começaram a ir para a escola e eles aprenderam, eles tiveram um senso de educação ambiental tão forte, e é uma coisa que é tão intrínseca neles que é engraçado, às vezes a gente vou no mercado, eu peço uma sacolinha plástica, meu filho fala: "Não mãe, né, não precisa". E eu Uhum. seguro, você não consegue segurar 3 itens, sabe assim? Olha só. E são coisas que tá dentro dele, mas é uma Uhum. coisa que foi plantado lá desde sempre, né, então, Sim. por isso que eu acho que a lei, se ela não tratar da educação, se ela não tiver a educação permeando digital, né, Uhum. cidadania digital, a ética digital, se a gente não falar sobre treinar a pensar, a olhar as narrativas, a identificar padrões, Uhum. que isso é extremamente possível, eh, ela vai ser mais do mesmo, né. Uhum. Então eu tenho medo disso, eu acho que a gente precisa entrar em debate, ela precisa proteger as nossas crianças de exemplos que a gente tem visto aí na mídias de adultização, de famílias que exploram seus filhos, Sem enfim, dúvida. são coisas horríveis, ela precisa existir, mas precisa ter a educação, assim, ela não discute currículo, ela não fala da questão dos docentes, né, porque Uhum. quando a gente fala de educação, da tecnologia dentro da educação, o ator principal, a pessoa que a gente mais precisa é de um professor, né, Sem desse dúvida. mediador, desse curador de excessos que vai dentro da sala de aula e fala: "Olha, vocês viram isso? Olha", né, separar o joio do trigo, tentar acender a luz para os alunos, né, de Uhum. situações reais que a gente está vivendo. Então, eu sinto por isso, mas eu acho que é o primeiro passo e com certeza a gente vai caminhar para uma coisa melhor. Não, sem dúvida, É, ela é exato, necessária, mas exato. eu coaduno com tudo que você falou, eu concordo com absolutamente tudo que você disse, porque é algo mais profundo, né, que Exato, a gente exato. precisa criar desde os colaboradores, família, precisa estar todo mundo envolvido Sim, realmente numa sim, para que efetivamente as coisas caminhem para o melhor. exato. Eu vi outro dia alguém dizendo que quando forem estudar a nossa geração, vão se espantar quan como era fácil realmente o acesso a conteúdos impróprios Exato, pelos nossos exato, filhos, exato. entende. Então a gente pretende que essa lei seja um primeiro passo para que isso De evolua e fato barre, que né, isso, barre, né. né. Então é um primeiro passo, né. É um sonho, né. Sim. Mas vamos falar um pouquinho mais de neuroeducação, que eu achei isso fantástico, eu queria entender um pouquinho mais, Sim. como que ela é aplicada, na escola, se ajuda realmente a ser mais inclusiva, uma escola mais empática, como que é todo esse processo? Não, eu acho legal a gente falar sobre isso, porque realmente o que a gente vê de neuroeducação, ela nasce muito desse estudo das crianças atípicas, né, para a gente estudar como que elas aprendem e para a partir daí possibilitar o melhor aprendizado para Que eles, legal. né. Então, realmente neuroeducação tem esse dever, né, vamos dizer assim, esse foco de abraçar, todas essas diferenças, se eu posso dizer assim, essas particularidades que a gente Uhum. vivencia hoje, e ajuda bastante. Então uma coisa que só para citar um exemplo, fora aquele que eu falei do multimodal, né, de ter várias, ter aprendizagem acontecendo em vários momentos, de várias maneiras, a educação, olha só, é tão simples e é tão importante. A educação, ela tem muito a ver com a parte afetiva. Então a gente tem um pedacinho no nosso cérebro que chama amígdala, que ela é responsável por sintetizar algumas emoções. E a gente, dentro da neuroeducação, explicando de uma maneira bem simplória também, Uhum. a gente percebe que as emoções positivas nos ajudam a aprender melhor. Olha que legal. Aí eu dou um pausa na minha vida e volto lá atrás, aquela loucura que era os cursinhos.
e aquela pressão para você passar no vestibular, né, não é à toa que a gente não lembra de nada que a gente aprendeu naquela É época, verdade. e eu pelo menos não lembro. Acho que a minha pressão foi maior. Mas sim, e aquela lógica de não, quando eu comecei a dar aula no ensino superior, não, porque a gente, entre aspas, a gente tem que bater no aluno, porque ele precisa ficar calejado, porque no mercado de trabalho a vida é dura, né, então quer dizer, é completamente, contrário do que a neurociência diz, né, então que a Uhum. gente tem que ter um ambiente positivo, de emoções, positivas, que afirmativas do que a gente está falando, não é para passar a mão na cabeça do aluno, mas como é importante a gente ter um ambiente de paz e de tranquilidade, e aí Para absorver realmente o conteúdo de uma maneira mais exato, então assim, eficiente, se né. vocês são uma família, são pais que vão colocar seu filho numa escola, é importante que vocês pensem nisso, porque tem escolas que são mais voltadas para o vestibular, que são, focadas em fazer prova, enfim, se seu filho vai fazer medicina, talvez você não tenha muita escolha, Uhum. mas do contrário, talvez você possa procurar outros tipos de escolas que sejam mais acolhedoras, né. Uhum. Então isso é muito importante, coisas que era impensável antigamente, imagina Impensável. se a gente falasse que tinha que ser um ambiente muito tranquilo, né, e hoje a ciência mostra que a gente aprende melhor e a gente absorve melhor quando a gente está num ambiente agradável, né, Uhum. então se rolar uma pressão, um estresse, e a gente sabe que, obviamente, a gente vai ter que aprender a lidar com isso, mas, muito melhor você aprender num ambiente mais, propício, mais agradável. É. Você falando assim, vem um filme na minha cabeça. Eu criancinha lá estudando, mas desde o pré-primário, que agora não se Sim, fala mais pré-primário, né, mas enfim, eu sim. tô lá no pré-primário ainda. Eu também. Eu tô sentada numa cadeira, numa Você não pode se carteira, não mover. pode se mover, não pode olhar para o lado. A única liberdade que a gente tinha era, de repente, numa aula de música, sentar no chão e fazer No algo um pouquinho máximo. mais, uma educação É. física. Quando meu filho iniciou, né, na escola, muito cedo inclusive, muito mais cedo do que eu, o Sim. que foi um choque lá em casa, inclusive, porque não se cogitava. Nossa, mas Sim. tão criancinha, tinha É, 1 ano e 8 meses. Percebo tudo. E aí, foi um choque também, mas eu vi como muito positivo e fiquei impressionada de ver uma escola que desde criancinha já proporcionava isso, exatamente. Aulas de conteúdos, mais Sim. não tão lúdicos, né, como Uhum. a música, como a educação física, mas que proporcionava realmente esse ambiente, crianças sentadas no chão, com liberdade de levantar a ca da cadeira e Uhum. pegar a própria água no bebedouro ali, Sem no precisar pedir, filtro, sem né. precisar pedir, É, sem precisar achar que o é. professor é um carrasco, né. Então eu achei isso incrível Eu e acho sofri que faz muito, toda a né, porque, diferença. assim, eu era uma criança falante, não tenho laudo, mas com certeza hiperativa. Então era difícil você ficar sentada, parada, sem virar para trás, sem conversar, e a gente tem muitos perfis de crianças, né. Sim. Eu brinco com essa questão do laudo, porque é uma coisa que todo mundo está falando muito, né, mas Hum. independente disso, a gente tem perfis de pessoas mais quietas, mais tranquilas, crianças mais extrovertidas, né, Uhum. e é ruim quando a gente tem que passar uma régua e colocar todo mundo na mesma caixinha, né, e não Sim. deixar, acontecer nada fora do script, então eu acho isso muito complicado e eu acho que a neurociência, a neuroeducação, a própria tecnologia tem feito a gente pensar melhor sobre como tratar todo mundo dentro da sala de aula de uma maneira sem ter que colocar força nas caixinhas, né, que eu Uhum. acho isso um pecado. É, não, sem dúvida. Agora, Juliana, eu queria entrar um pouquinho no lado um pouco mais, perigoso do mundo digital. Sim. Que a gente falou aqui que existem muitas plataformas hoje em dia que contribuem efetivamente para que o ensino seja prazeroso e seja mais efetivo para as crianças, mas, essas plataformas a gente sabe, por mais que as escolas estejam antenadas, com Uhum. toda a segurança e tudo, às vezes acontecem algumas situações.
E por quê que eu estou dizendo isso? Por meio dessas plataformas, o bullying naturalmente acontecia no ambiente escolar, Exato. né. E agora com o mundo digital, existe o cyberbullying. Exato. Então essas plataformas, querendo ou não, viabilizam às vezes isso. Então eu vou contar de um caso que eu tive conhecimento, de uma escola, e que utilizava a plataforma do Google Classroom, e de repente, no chat que existe na plataforma, um amiguinho enviou para o outro um conteúdo absolutamente inapropriado para a idade. Uhum, uhum. E aí, lógico, causou muita comoção entre os pais de alunos, porque era uma conversa em grupo, né, entre os alunos, e foi algo muito preocupante para a escola, né. Então, não houve maiores consequências, porque os pais não foram adiante com uma ação judicial, com nada disso, Uhum. mas poderia ter sido algo muito grave, porque a gente sabe que a escola tem o dever de garantir, assim como a família tem, A a segurança, escola né. tem o dever de garantir a segurança naquele ambiente. E, uma vez que ela utiliza o ambiente digital para fornecer o conteúdo, esse ambiente é considerado ambiente da escola, né. Então, como lidar com essas questões da insegurança e de um eventual cyberbullying dentro desse ambiente virtual na escola? Não, isso é complicado, né. O que a gente vê acontecer nas escolas, e isso acontece também lá no grupo com bastante frequência, são palestras, né, Uhum, sensibilização do que se pode e não se pode fazer. Então isso, independente de qualquer coisa, precisa ocorrer uhum. e obviamente, a gente, toma o cuidado de falar, assim, quando a gente está falando com o público infantil, que a gente precisa falar. Aham. Mas a gente fala de uma maneira muito mais lúdica, quando a gente está falando com o público adolescente, obviamente de uma maneira mais adequada para eles, mas a gente precisa fazer essa sensibilização com pais também, para que todo mundo saiba, dos limites, enfim, do que é aceitável acontecer ou não. Mas uma coisa que é muito importante é você ter essa monitorar esse espaço digital, né, Uhum. então se é um espaço que deixa que os alunos conversem entre si, porque muitas vezes a gente tem espaços e a gente tem algumas travas. Então eu acesso o dever, eu mando via e-mail para o professor, eu até com às vezes eu muitas plataformas ou escolas não deixam que os alunos conversem dentro da plataforma, então eles falam pelo WhatsApp ou pelo Uhum. telefone, de uma outra forma, se reúnem em grupo fisicamente. Mas quando você abre esse caminho, né, que seria um chat, né, que eles Um estão chat. conversando, você precisa monitorar. Esse é Uhum. um, como a gente gosta de falar, às vezes é um fórum de discussão ali, a gente precisa monitorar e obviamente a gente não consegue impedir, mas isso acontecendo, a gente tem que, imediatamente, punir, né, fazer uma advertência. Uhum. Mas, como a gente estava conversando antes, existem também alguns acordos que eu acho que são interessantes, como código de conduta. Uhum. Né, que a gente estabelece, às vezes não, sempre para pais e para as crianças, mesmo que sejam crianças pequenas. Uhum. Então, um papel que chega e diz: "Olha, é aceitável fazer isso e isso não, então pode falar palavrão, não pode", coisa simples, não pode, então se no esporte, se você vai ter, atitudes, antiesportivas, o que que é uma atitude antiesportiva? Então explicar, né, Sim. xingamentos, você ridicularizar, enfim. E aí, assim, ter uma assinatura de da criança, mesmo que obviamente é mais simbólico aquilo de qualquer outra coisa, Uhum. e dos Os pais já não, responsáveis aí, mas sim, aí né. você sabe que é o que pode e que não pode fazer. Eu acho que a transparência nesses casos do que é aceitável, o que não é aceitável, ela resolve muitas coisas. É que às vezes, né, a gente não pensa em tudo que pode Sim. acontecer, né. Uhum. Mas obviamente o ambiente da escola, o ambiente escolar deve ser um ambiente controlado e seguro, ainda que seja um ambiente digital. Uhum. Eventualmente a gente consegue controlar o que vem, mas vindo a gente tem que punir imediatamente. E tem que contar com a colaboração da família também, Exato, né, porque exato. nesses casos em que a criança tem o próprio computador, leva para casa, em casa vai fazer um dever online, e isso acontece no ambiente de casa, quer dizer,
esse caso é algo que É. tanto a família quanto a escola tem responsabilidade, porque o ambiente Exato, virtual é da escola, exato. mas o ambiente físico é de casa. Você tem que estar Então olhando, né. então tem que estar olhando. É uma coisa que até eu tinha comentado com relação ao ECA digital, né, ele fala muito desses perfis, o perfil adulto e o perfil criança, vamos dizer assim, Uhum. né, para facilitar. Mas a gente sabe que tem muitos pais que não dão, às vezes, o celular para criança, eu já presenciei muitas vezes isso, mas, quando eles estão no restaurante ou quando enfim, que eu também já fiz isso de dar uma tela para o meu filho no restaurante, Sim, todo mundo, todo né, então mundo. assim, não é uma situação de culpa, não é nada disso. Mas às Sim. vezes você fornece o celular, então tá bom, então mexe um pouquinho no meu celular, daqui a pouco eu pego. Mas aí como que fica, né, ele vai estar num perfil adulto, então a lei parte desse princípio também, que todo mundo vai ter seu próprio celular, que na verdade não talvez a realidade não seja essa, então Uhum. é um problema. Então, o papel da família, de fato, é um dos mais importantes, né, na vida da criança, né. Sem dúvida. E aí que eu entro em outro aspecto. Como hoje, os pais estão existem alguns pais que querem delegar toda a responsabilidade para a escola, a gente vê muito isso, muito É, comum, né. Na acontece, nossa é. geração, especialmente, eu Sim, vejo isso muito na minha prática, eu tô falando com sim, muita tranquilidade, porque eu realmente vejo sim, isso. sim, sim, Eh eh, Pensam que porque estão pagando a escola, é, eles têm direito de exigir e de fazer qualquer, questionamento, porque estão simplesmente pagando e transferem realmente toda a responsabilidade da educação do filho para a escola, e a sim, gente sabe que não é isso. É primordialmente a família que deve, eh, ser a base da educação. Óbvio que a escola é um braço fundamental e importantíssimo, mas tem que caminhar junto, nunca ser, imposta essa obrigação sozinha, né. é um complicador muito grande, né. A gente, assim, na minha prática, situações muito, muito sérias, a gente às vezes, né, chega a negar a matrícula, Uhum, porque é uma situação que, assim, não tem como a gente sustentar uma situação, às vezes, em sala de aula, que não é uma coisa muito bacana, mas às vezes é uma coisa que transcende a nossa capacidade enquanto escola, né. uhum, E às vezes a gente tem casos muito sérios, mas a gente verifica que a família está ali pronta para nos ajudar, para ajudar a criança, né, como eu disse, o foco sempre é o aluno. Mas uhum, quando a gente vê que a gente não tem essa troca, da família, de profissionais que acompanham a criança, fica realmente muito complicado, porque aí passa a ser um problema para os outros alunos, uhum. né. E aí, eu lembrei desse caso, porque você falou muito da família, porque às vezes a gente se conecta muito bem à família e tem casos fantásticos que a gente consegue, prosseguir sem qualquer problema, mas tem casos que não. Porque existe uma resistência muito grande dessa parte. Então, por isso que é tão importante a gente pensar que o âmbito familiar é o mais importante e responsável pela É uma bem-estar da criança. Sem dúvida, sem dúvida. Não anulando o papel da escola, que De é jeito nenhum, fundamental e mas importantíssimo, mas essa delegação é realmente complicado. é muito complicada. Agora, também existe um lado que as famílias esperam realmente que a escola trate sobre Aí eu ia sexualidade, falar isso. que a escola Você trate não aprendeu sobre isso na escola? temas Ninguém te ensinou. sensíveis, né, mas ao mesmo tempo, quando a criança É, volta falando que aprendeu, também fica fica indignado, complexo, exato, não é? exato. Eu vejo isso também na minha prática, então e eu tô Exato, falando como exato. advogada, mas eu quero que você diga como. Eu já vi as famílias tirarem a criança da escola, porque a criança, numa determinada aula, de sexualidade, não foi adequado para o que a família pensava. Então, assim, é muito complicado, né, então, Complicado, porque a escola tem todo um programa, ela está é, embasada exato. em saber qual é o momento certo de tocar naquele assunto com as E são crianças, não é públicos verdade? diferentes, né, então eu acho que por isso que, eu acho que a família tem que saber muito bem o que ela quer por filho, né. Uhum, Porque se você é assim, de um grupo religioso muito, particular, procure escolas que sejam adequadas, né, uhum, para você. Ou se você quer uma educação mais humanista, menos arbitrária, vá por uhum, esse lado também, uhum. né.
Porque o que eu vejo acontecer normalmente é isso, ou o perfil da criança não se adequa à escola, ou o perfil da família não se adequa à escola. Uhum. E a gente tem escolas mais arbitrárias, não estou dizendo que está certo ou que está errado, para algumas, por exemplo, como eu comentei, né, quem vai fazer medicina talvez precise, pelo perfil que a gente tem de avaliação para você entrar numa faculdade de medicina hoje, a Uhum. gente precisa de uma escola mais conteudista, mas se Sim. você tem uma criança ou seu filho pensa em outras situações, você pode ir numa outra escola, ou se você é de um grupo religioso, porque essa questão da sexualidade eu pensei muito por conta disso, já vi, assim, Uhum. muita gente tirar o filho da escola que tá, por conta de uma aula que talvez a criança não entendeu e nunca teve acesso ao assunto, foi ter Aham. acesso na escola, chega em casa e causa aquele alvoroço, então é É. realmente muito complicado. É uma dicotomia muito séria, É, porque esperam que fale, quando fala se é, aborrecem. exato, E na verdade o que tem que ser entendido pelas famílias é que é o papel da escola exato. orientar, assim como é o papel dentro de casa de orientar. Orientar. E aí quando a criança não tem nada dentro de casa, não tem repertório e ela vai para a escola, realmente algumas coisas podem assustar, né, Com nesse âmbito certeza, da sexualidade. sem dúvida. Então eu sempre falo que o diálogo em todas as relações, entre casais e com os filhos, então, que estão Muito em mais. fase de desenvolvimento, é Sim. fundamental que exista diálogo aberto, transparente, que os assuntos comecem a ser inseridos de fato, né, aos poucos, conforme a idade, mas alguns casos acontecem e começa se a criança já não é mais tão criança, já é um adolescente de repente, perguntar qual que é a visão dele daquela situação, porque as crianças realmente estão consumindo muitos conteúdos, Muito mais informação, né, muitas informações muito rápidas e eles acabam não processando e reproduzindo aquilo que eles veem, sem exato. pensar. E de repente se você num determinado episódio que aconteça, perguntar a opinião, o que que ele entende daquilo, como que ele se sentiria se fosse com ele e tudo mais, isso flua e dê, mais É. visão para a criança, para o adolescente sobre aquela situação, mas tem que ter abertura por parte da família, né. Esse diálogo é super importante, né, e eu vejo que é muito triste quando a gente vê que isso não acontece em algumas famílias. Uhum. Mas você falando, eu lembrei de um episódio, porque eu sempre fui aquela mãe, como eu disse, eu sou muito comunicativa, quero falar muito com as crianças, né. E a Clara, minha filha, ela sempre lembra de uma situação que eu estava, acho que dirigindo para casa com ela e ela estava escutando um pagode. E no pagode, ele falava alguma coisa pejorativa da mulher, Uhum. né. E eu parei a música e falei assim: "Viu filha, vamos conversar sobre isso. Porque você viu que coisa feia que ele tá falando da mulher? Porque imagina se fosse com você, você imagina se fosse com a mamãe". E aí, a Clara me conta isso, ela falou assim: "Mãe, eu só estava cantando a música, eu não estava nem prestando atenção na letra". Mas ela estava reproduzindo uma coisa sem sentido, né. Uhum. Então assim, eu acho que a gente pode às vezes, pecar pelo excesso, porque é esse o momento e a neurociência fala disso, né, a gente tem algumas podas sinápticas, que são podas neurais. Uhum. E a gente tinha, se eu não me engano, a gente tinha 3 podas sinápticas e hoje eles estão vendo que talvez a gente tenha mais uma por conta da tecnologia, né, Aham. que vai abreviar algumas questões. Então, a gente nasce com muitos neurônios e em algumas fases da vida o cérebro vai percebendo que a gente não está usando todos aqueles e ele vai diminuindo esses neurônios, porque Olha ele vai só. otimizar aquilo que a gente tem dentro do cérebro para melhor nos atender, né. Uhum. Então uma delas é não bem infantil e outra na adolescência. Então é importante que nesse período, você, como você disse muito bem, a gente tem esse diálogo, que é o momento que o cérebro está se formando, então os valores vão Uhum. estar sedimentados, os valores da família, o que ele entende da vida, o que é, né, sem falar dessa forma mais complexa, mas a moral, a ética, o que pode, o que não pode fazer. Então eu acho que é nesse momento que tudo se forma, né, então como a gente Sim. precisa estar tão perto deles nesse momento que eles mais precisam, Que legal. Excelente isso que você falou. né. Maravilhoso. Aliás, eu sou fascinada por esse lado realmente da Ah, que bom. Então vamos estudar juntos. é, com certeza. Juliana, antes de a gente terminar e de eu pedir o bendito conselho para você, eu quero que você fale um pouquinho do seu livro. Ah, Foi legal. em outubro que você lançou, não foi? Lancei isso em setembro, outubro, se não me engano, e na verdade, assim, eu fiz doutorado na Unicamp
e eu estava estudando a educação mediatizada pelas tecnologias, e eu ia defender minha tese em 2020. E aí 2020 veio a pandemia. E aí tudo que eu falava no livro, muito sobre no livro, desculpa, na tese, sobre educação à distância, estava acontecendo, porque todo mundo fechou, as escolas fecharam as portas e a gente teve que trabalhar pedagogicamente, de maneira remota. Então a gente optou por esperar, e aí eu tive todo um estudo, nesse período de 2020 a 2022 e acabei defendendo em 2022. Eu gosto de contar essa história, porque daí em 2022 eu fui embora, não queria mais estudar, falei assim: "Chega, eu cansei", né. E aí em 2024 eu falei assim: "Não, vou publicar a tese". Uhum. E aí quando eu fui publicar a tese já estava muito aquém do que estava acontecendo no mundo. A gente já tinha ChatGPT, a gente tinha inteligência artificial generativa, então não dava para fazer aquilo sem ter uma releitura. Uhum. Então aí eu falei: "Não, não vou publicar a tese, vou publicar um livro baseado na tese", e a ideia é essa, né, de pensar como a educação precisa ser, protagonista nesse momento de revolução digital, desse ambiente digital. E aí lá eu falo um pouco de neurociência, eu falo da capacitação docente, da formação docente, de como é importante desenvolver pensamento crítico em sala de aula, que é o que eu acho que é o que vai salvar a vida da gente, a humanidade. Sim. Então, aí depois eu vou te entregar o seu exemplar. Ah, muito obrigada. E parabéns, parabéns pelo Obrigada. livro. É um tema absolutamente atual e necessário Sim, para sim, todo mundo, especialmente para quem tem crianças e sim, adolescentes sim, em família, para docentes, enfim, para toda a sim. comunidade escolar. E de fato, o mestrado, doutorado, no seu caso, é algo muito intenso, né. Sim, Eu fiz mestrado sim. também É. quando finalizei, falei: "Não quero Não mais", quero mais. A mas eu gente a gen esquece depois e volta. volta, sente falta, mas é um caminho É, pesado e concluir com um livro é sensacional, é bom. parabéns, viu. Exato. Obrigada, obrigada. Juliana, para a gente terminar agora então, eu queria que você desse um bendito conselho para todos que estão nos ouvindo sobre tudo que a gente falou. Ai, que legal, adorei essa história de bendito conselho, achei legal. O meu bendito conselho seria: o ambiente digital é um lugar que a gente precisa habitar com os nossos filhos, com escuta, diálogo e coragem e presença. A gente precisa ter a nossa presença nesse ambiente. Muito bom. Juliana, foi um prazer enorme falar com Prazer é meu. você. Foi muito bom, a conversa foi sensacional, Ai, mais do feliz. que eu esperava ainda, Eu que fico feliz. conheci muitas coisas que eu não Eu conhecia também. da sua área, e acho que foi uma ligação muito bacana do jurídico com a educação e com a tecnologia. Sim, Eu acredito que tenha sido um muito casamento necessário, um né. casamento necessário. Então muito obrigada pela sua Eu que presença, por ter agradeço. aceitado o convite. Tá ótimo. E para você que nos acompanhou até aqui, espero que essa conversa tenha de alguma forma transformado a sua jornada familiar. Compartilhe esse conteúdo com quem você acha que pode se beneficiar dessa conversa também. Se inscreva no canal, me siga nas redes sociais e também no perfil da Juliana. Te vejo no próximo episódio.